Amém. Graças e paz a toda a igreja. Bom dia a todos. Quero dividir uma palavra rápida, porque ainda temos a Santa Ceia. Vou ser bem objetivo. Glória a Deus. Vamos ler em Provérbios. Provérbios 4, verso 23. Glória a Deus. Provérbios 4, verso 23 diz assim: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. A NVI, que é uma outra tradução da Bíblia, diz assim: além de tudo, guarde os seus pensamentos, ou guarde os desejos do seu coração, porque ele depende, os desejos definem toda a sua vida. Quando eu estava orando a Deus pedindo uma palavra, essa palavra era muito nítida, que Deus queria falar comigo e com algumas pessoas que estão aqui. Esse provérbio, esse verso é algo básico da vida de todos. O que você pensa e quando você age, causa consequências. E dependendo do que você pensa, quando você age, causa consequências tanto boas quanto consequências ruins. Então Salomão aqui, depois você lê o capítulo todo, ele está nos instruindo, ele está nos ensinando a como proceder de forma sábia. Muitas vezes nós agimos por impulsos, muitas vezes nós agimos por ignorância, e muitas vezes quando nós recebemos o conselho de Deus, nós agimos de uma forma sábia. E é isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Eu quero falar sobre não ser precipitado nas suas ações e começar a ter uma mente saudável, conforme a palavra de Deus, para que você possa viver o melhor da sua vida. Porque quando nossa mente ela oscila muito, quando a minha e a sua mente ela é muito atribulada, naturalmente você vai começar a tomar decisões que podem impactar e trazer coisas ruins para a sua casa, para a sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida espiritual, atinge todas as áreas. E a maior guerra é a mente. E eu gosto de falar que esse é o primeiro estágio da batalha espiritual. Porque se você não souber viver esse primeiro estágio da batalha espiritual, que é a sua mente, não adianta você ficar imaginando que no mundo espiritual existe anjos com espada de fogo lutando. Porque se você não vence primeiro, você não tem o controle daqui, o autocontrole do espírito na sua mente, naturalmente não tem por que você ir para batalhas grandes. Nem tudo que você pensa que parece que é bom é uma boa decisão. Ontem estávamos conversando, Deus nos deu uma palavra, e uma das palavras era assim: quando Deus prometeu para Abraão e para Sara que eles teriam um filho da promessa, Deus liberou uma palavra, Deus fez uma promessa para eles. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, você vai ter um filho. Abraão falou: mas Deus, eu não tenho um herdeiro, como vou deixar com o meu escravo a herança de tudo que eu estou vivendo? Deus falou: de forma nenhuma, eu tenho um filho para você. Abraão era velho. Aí Abraão dá risada e fala: mas eu não tenho mais vitalidade. Minha esposa também já é uma senhora, como teremos um filho? E Deus falou: sim, virá do ventre de Sara, a estéril, vai abrir o ventre e ela vai ter um filho. Sara estava na tenda, ela não estava diante de Deus naquele momento. E Sara deu risada e Deus falou: você deu risada, mulher, você está duvidando? Eu vou abrir seu ventre. Resumindo a ópera, tá? Ela tinha que esperar pelo quê? Pela promessa. Ela tinha que esperar que Deus abrisse o ventre dela e ela gerasse um filho. Foi isso que Deus disse. Só que penso eu que Sara ficou matutando: eu não tenho capacidade para isso. Eu já sou velho, sou uma senhora. Não vai ser do meu ventre. E o pensamento dela começou a gerar ações. Ela se precipitou. Ela não consultou a Deus. E o que ela fez? Pegou a escrava e falou para Abraão: vai lá,
tem relação com a minha escrava, para que ela tenha um filho, ele seja nosso, porque é minha escrava. Então, se é filho ali, é meu. E o que aconteceu? Quando Abraão engravidou Agar, Agar começou a desprezar Sara, porque não era os planos de Deus. Sara pensou, Sara agiu de uma forma precipitada. Muitas vezes Deus promete para mim e para você, e nós começamos ali na mente a matutar aquela situação, e a gente começa a tentar achar Agars para antecipar as coisas de Deus. Esse é o maior erro que eu e você pode cometer. Antecipar aquilo que Deus estabeleceu num tempo certo. Ou seja, guarda o íntimo do seu coração. Calma, espera. Ali para a igreja, Paulo, ele instrui, se eu não me engano é Tessalônica, Paulo, se eu não me engano é Tessalônica, mas é uma das cartas, Paulo fala assim: gente, vocês estão ansiosos? Então vai até os pés de Jesus e despeja ali na oração a sua ansiedade. A ansiedade gera ações incorretas. A ansiedade gera precipitação. E a Sara estava ansiosa. Sara não guardou a promessa no seu coração, e Sara quis antecipar aquilo que Deus tinha, porque ela duvidava, ela desacreditava no próprio corpo dela. Ela falou: não, de forma nenhuma, mas o Todo-Poderoso disse que ele ia dar virtude para ela poder gerar a promessa, o filho da promessa, a bênção de Deus. Muitas vezes você está aí gerando algo, só que aí você começa a ficar impaciente, ansioso, e aí você começa a tentar usar outros meios para atingir aquilo que você acha que é o tempo certo da sua vida. Mas eu vou trazer uma novidade para você: não faça mais isso, porque senão você vai trazer maldição, frustração sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aprenda a viver o processo da gravidez. Quando a Carol estava grávida, minha esposa, o segundo filho, foi muito difícil. Por quê? Porque o Natan foi uma gravidez mais calma. Agora o Miguel, ela teve muito enjoo, ela vomitava muito. E a Carol toda hora falava assim para mim: o Natan não foi assim. Eu falei: por que não é o Natan, é o Miguel? E ela: ai Thomas, não vejo a hora do tempo passar. E ela lutou contra o tempo. Ela lutou contra o tempo. Se ela pudesse, ela tirava o menino antes. Mas não dava. Teve que passar pelos 9 meses. O da Carol é interessante, porque quando o médico falava: vai nascer tal dia, nascia tal dia. Era no dia, todos nasceram no dia que o médico falou: quando dá 9 meses vai nascer, e nasceu. Não passou e nem foi antes. E ela lutou ali naquele processo para conseguir gerar de forma saudável o filho. Não antecipou e também não passou do tempo certo. É profético isso. É profético. Deus estava ensinando através dos nossos filhos. Não tenta antecipar o nascimento, mas também não deixa passar. Você tem que saber de Deus o tempo certo para você agir. Você pode fazer planos. Provérbios também diz: o homem faz planos, mas o executar é do Senhor. Sabe por que o executar é bom quando Deus executa? Porque não tem perda. Aí você vê lá, Agar engravidou, afrontou Sara até o último. Sara botou para fora de casa a mulher. Primeiro Agar foge, aí Deus manda Agar voltar. Mas chegou um tempo que Abraão teve que despedir Agar, ir embora. E aí Ismael cresceu no deserto. E a promessa sobre a vida do filho que foi antecipado, Ismael, era o quê? Você será contra todos. Muitas vezes, se você antecipar a bênção, essa bênção será, na verdade, se tornará algo que vai vir contra você depois. Por quê? Porque você pensou, você não guardou, você não esperou, você antecipou aquilo que Deus tem para a sua vida. É difícil esperar? Claro que é difícil. Todo mundo quer agora. Mas Deus, nesse processo de gravidez, Ele gera maturidade. Nesse processo que você está gerando para nascer a bênção, o Isaac de Deus, que é o filho da promessa,
É necessário Deus te forjar, te preparar, te capacitar para quando você receber com alegria. Ou seja, no dia que a Carol estava indo para ter o Miguel, nós estávamos no carro. Ela vomitou tanto que até no dia que ela estava para ter o neném, ela estava vomitando. E a Carol, meu Deus, no Natan não foi assim. Eu falei, mas não é o Natan, é o Miguel. Eu falava para ela. E ela vomitando. Mas depois que nasceu, ela esqueceu todo o processo de dificuldade. Por quê? Porque estava o filho da promessa. Estava a nossa alegria ali diante. Perfeito, sem defeito, saudável, lindo, arteiro. A minha promessa. O pessoal conheceu que o Miguel não para, o menino. Maravilhoso, nunca tive problema com ele de hospital, nada. Ele e o Natan, a gente nunca teve nada. Por quê? Porque é o filho da promessa, foi no tempo certo, foi gerado debaixo da glória, do poder, da esperança em Deus. O pior é quando Deus promete e está gerando e você quer se intrometer no que Deus está fazendo na sua vida. Só curte. Está ansioso? Vai para os pés de Jesus. Pensa da forma correta, pensa de uma forma espiritual. Permita com que Deus forje o seu pensamento da forma correta, porque você vai ter decepção. Tem um texto muito interessante, que eu gosto muito de ler esse texto, que é 2 Coríntios, para complementar esse de Provérbios. 1 Coríntios, desculpa, que agora a gente vai falar um pouquinho, vai espiritualizar um pouco a situação. 1 Coríntios 2, aqui, verso 1, 1 Coríntios 2, verso 1. Tá. A gente vai ler bastante, tá? Tenta entender comigo. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Continue. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderes deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, ao não ser o espírito do homem que nele preside, assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Repita comigo: todavia nós temos a mente de Cristo. Aleluia. O que eu quero trazer para mim e para você? Nós podemos sim nos esforçar. Existe aí bastante lugares que ensinam você a ter a mente saudável, que trazem capacitação para você não dar aquela aspirada, para você não se precipitar, para você ser uma pessoa que utiliza melhor a sua vida. A gente chama isso de auto-performance. Para você ter uma auto-performance na sua vida familiar, pessoal. Existe cursos que eles investem bastante nessa área. Porém, eu vou ser bem sincero, uma hora vai espanar de novo, uma hora da crise novamente. Por quê? Porque quando Salomão fala, olha, guarde o íntimo do seu pensamento ou do seu coração, que a tradução original é pensamento, Salomão não está totalmente jogando a responsabilidade só para você. Ele está dizendo que guardar o íntimo do seu coração, você ter a sua mente saudável, é quando você tem uma vida em Cristo. É quando você tem uma vida direcionada pelo Espírito. É quando o Espírito Santo tem influência sobre a sua alma. Você é feito de espírito, de alma e de corpo. Seu corpo é sua carne, seu espírito é de Deus. Não vamos abordar muito esse assunto do espírito agora. Mas a sua alma é onde estão os seus pensamentos, vontades, desejos, emoções, e aí vai. Sabe quando você passa ali na frente do mercadinho, aí vê aquela barra de chocolate, você fala, meu Deus, chocolate. Eu sou bolachas traquinas, eu gosto muito, eu passo ali no corredor da bolachateria, meu Deus, bolachas traquinas, muito açúcar. E aquilo você começa a sentir aquele anseio por aquela vontade de comer aquilo, a sua alma desejou aquilo. Mas também a sua alma pode desejar coisas ruins, o pecado. E tudo vem através do pensamento. Por isso guardar o seu pensamento, para você não tomar uma decisão errada. Você é casado, aí você está no serviço, aí aparece uma filha de Belial, e ela começa a tentar se aproximar de você. O que você tem que fazer na hora, como um homem de Deus? Não se envolver naquela situação, certo? Você tem que ser duro, você tem que entender que você tem uma família, uma casa. Porém, sua primeira conversa é o primeiro afetar do seu pensamento até você agir, que é o que Paulo fala em Tiago, que primeiro o pecado começa aqui, depois uma hora ele é gerado e você concebe, então você erra. E aqui quando Paulo estava falando, para vocês entenderem, por isso que eu li tudo para nós entendermos o contexto, porque agora eu quero chegar na mente de Cristo. Paulo, quando ele chega para pregar para os coríntios, era um lugar onde eles acreditavam muito em deuses. Eram homens pensadores, eram homens que estudavam bastante. E você sabe quando tem uma divergência de conhecimentos, se a gente for discutir aqui com uma pessoa de uma outra religião, a gente vai ficar horas, cada um trazendo as suas ideias, o que acredita, e vai embora, aquela brincadeira, religião, futebol e política não se discute. É horas, cada um tem o seu ponto de vista. Isso é o conhecimento carnal, humano. Então quando você tem um conhecimento terreno e carnal, você está bem próximo de cometer muitos erros na sua vida. Aí você vai lá, faz uma aplicação, toma uma decisão, pode trazer benefícios financeiros, até benefícios bons para a sua vida, porém não é o suficiente, sempre vai faltar de novo. Agora nós estamos falando de uma mente sendo preparada por Deus, para você tomar decisões que gozará daquilo que é eterno, aonde você não terá prejuízo nenhum, aonde por mais que o mundo esteja caindo ao seu redor, você está ali, com a mente preparada para qualquer coisa. Então até o momento aqui, como Salomão diz, vigia. Você tem que vigiar para sempre. Mas, se você permitir com que o Espírito Santo comece a ter uma influência dentro do seu ser, você vai começar a ter uma mente edificada em Deus, e aí você vai ver um diferencial na sua vida. Então Paulo chega para aquele povo e começa a pregar, mas aí começa aquelas questões de discussão, a religião, e Paulo fala, bom, peraí, vamos fazer o seguinte então, traz o paralítico, traz o doente, aí Paulo começa a ser usado em cura, e uma galera vê que não é tanto conhecimento, mas vira o poder manifesto de Deus. Aí Paulo fala, quando eu fui diante de vocês, não dava para eu ficar dias, meses, anos discutindo com vocês sobre ideias, eu tive que demonstrar o poder de Deus para vocês. E o poder de Deus, ele afronta a razão do homem. Por isso que eu falei que a gente vai agora para o lado espiritual, onde vai
transformar o seu estilo de vida. Porque até o momento quando você guarda o seu pensamento, quando você vigia, eu não vou olhar ali, eu não vou tomar essa decisão, eu não vou fazer isso. Mas quando o poder de Deus vem, Ele toma a sua mente de uma forma, que aí começa a manifestar milagres e maravilhas em todas as áreas da sua vida. E aí Paulo começa a falar, olha, eu não cheguei para vocês com esse conhecimento, essa sabedoria humana. E olha o que ele fala, que está sendo reduzida a nada. E nós estamos falando de filósofos, homens pensadores. E Paulo estava falando, isso daí não é nada não, viu? Diante de Deus, isso aí é balela. E quem era Paulo? Era um cara muito inteligente. Ele era muito estudado, tinha muitas cidadanias, falava muitos idiomas, era empresário. O cara tinha carta branca para perseguir os cristãos. Ele era a promessa dos fariseus. Então ele que escreveu isso era um cara que você olhava e falava, nossa, esse cara aí tem de tudo para ser um cara culto. E Paulo chega a falar ao ponto de ele falar, todo esse conhecimento que eu tenho, tudo isso que minha mente um dia absorveu, eu considero como esterco. E agora Paulo está falando para mim e para você, que nós podemos ter uma mente que, diferenciada espiritual, que quando nós agiremos de forma sobrenatural. É a mente espiritual de Deus. E aí Paulo começa a falar que o Espírito que habita em nós, ele consegue penetrar nos lugares mais profundos de Deus. E esse lugar profundo que o Espírito Santo vai, começa a conduzir a sua mente a coisas sobrenaturais. Então quando você começar a se envolver com Deus, Deus vai começar a te dar pensamentos, Ele vai começar a te dar direcionamentos, que quando você agir, vai ter sucesso. Quando você tomar decisões, você vai ver maravilhas acontecendo. Você não vai dar mais tiros no escuro. Você não vai mais investir, vou só usar como figura de linguagem, em uma aplicação que pode te dar perda. Você vai começar a viver uma vida direcionada pelaquele que criou tudo e todos. É diferente. A nossa mente era limitada. Os meus olhos conseguem só enxergar o templo aqui. Um pouquinho lá fora eu consigo olhar a rodoviária. Mas aquele que está aqui sobre mim, sobre você, ele está olhando o globo terrestre, o universo todo. Ele tem conhecimento de tudo. E esse Espírito hoje mora dentro de você. E esse Espírito quer implantar em você uma mente sobrenatural, que ele chama no final, aqui ó, todavia nós temos a mente de Cristo. Cristo, até para aqueles que não acreditam que Ele era Deus, pelo menos eles se baseiam na sabedoria de Jesus. Jesus era um homem que ele não só tinha sabedoria e poder, mas a Bíblia fala que quando as pessoas estavam pensando coisas ruins dele, ele conseguia ler a mente das pessoas, que é o famoso dom de discernimento de espírito ou de palavra de conhecimento. O que eu estou querendo mostrar para você é que a mente de Cristo pode te levar a revelações, a lugares aonde você vai saber daquilo que talvez você nunca saberia com a sua mente natural e carnal. Eu vou dar um exemplo muito raso aqui, que aconteceu comigo, mas que foi muito bacana. Eu tenho umas camisetas, já faz muitos anos que a gente vende umas camisetas da igreja, e não estava mais vendendo, estava assim, meio muito parado, muito parado, e eu estava no culto, era um culto de oração, estava orando, e de repente minha mente começou, pega o número do Alex, liga para o Alex, e oferece para ele vender as camisetas para você. Mas eu estava orando. Eu falei, mas não, esse pensamento é carnal. Não, de forma nenhuma eu não vou pensar assim. Eu estou orando, eu estou aqui buscando. Aí toda hora ficava na minha mente, liga para o Alex, liga para o Alex, liga para o Alex. Eu tive que parar a oração. No meio do culto, abri o WhatsApp, mandei uma mensagem para o Alex. Falei, Alex, tem umas camisetas aqui, você me ajuda a vender? Aí ele falou, pastor, estou indo aí buscar agora. Ele buscou as camisetas. A gente tinha um estoque mais ou menos de umas 500 peças paradas. Anos parado, dinheiro perdido. Em 3 dias Alex tornou minha vida uma loucura. Ele chegava na minha casa logo 7 horas da manhã, pastor, o que foi, homem? Camiseta, estão me ligando de tudo qualquer lugar, querem camiseta. E aí era até a meia-noite, e a gente sacolando camiseta, zerou nosso estoque.
O que eu estou querendo mostrar para você é que Deus trouxe um pensamento. Deus trouxe uma revelação. Humanamente, o que eu tinha que fazer? Arrumar um lugar, montar um stand, ir atrás de uma lojinha para tentar vender as camisetas, ir atrás de clientes. Não estou falando que agora você vai ficar lá tomando água de coco e de repente Deus vai começar a falar, vende ali. Não, o que eu estou querendo explicar para você é que quando você tem uma comunhão, um relacionamento, sua mente começa a se tornar a mente de Cristo, Deus começa a te mostrar os lugares aonde você vai prosperar, os lugares aonde você vai conseguir tratar a sua família, os lugares aonde você vai ver em você o que você precisa para tratar seu filho melhor, sua esposa melhor, para você se tratar melhor. Que algumas vezes você está desesperado na sua casa, a sua mente está ali criando coisas. Você não consegue ter equilíbrio com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. E aí você vive uma vida toda hora amargurado. Uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Uma hora você está brigando, uma hora você está chutando tudo. Uma hora você está ali, que parece que é a melhor pessoa do mundo. E você tem essa oscilação de pensamentos, frustrações. Uma hora a emoção está boa, uma hora a emoção está ruim. Mas agora eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele tem capacidade de te dar o autocontrole emocional da sua vida. Ao ponto de quando até as coisas não estiverem legal ao seu redor, você estará bem e falar, não, o Senhor é maior do que qualquer coisa, eu estou firme, estou legal. Você vai acordar alegre. As pessoas vão começar a olhar para você, mas o que está acontecendo? Você vai falar, não, minha mente está legal, está edificada. Não vai mais vir aquele turbilhão de pensamentos. Essa é a mente de Cristo, você vai ter uma mente saudável. Eu ficava na rua andando, procurando pessoas para orar para a cura. Eu fiz muito isso, Suzano. Eu saía de tarde, ia no centro da cidade e ficava lá procurando os bancos, os doentes. E eu ficava lá, Senhor, eu preciso curar os doentes, Senhor. Porque esse é o seu mandamento, tem que pôr as mãos dos enfermos e ser curado. E eu ficava lá correndo na rua. E eu ligava para a Carol e falava, Carol, não estou achando ninguém. Eu sou pior do que os paralíticos, não sirvo para nada. Deus quer para curar os doentes, eu tenho que curar os doentes, eu não estou achando os doentes. Aí a Carol falou, Thomas, você está bem. Ou seja, até para as coisas de Deus estava gerando ansiedade. E eu ficava na rua, parecia um louco lá na rua, ela correndo atrás de doente. A mulher atravessando a rua com a muleta, dizia, moça, chorar por você. Isso é correndo na rua. E eu ficava lá, meu Deus, eu preciso achar mais os doentes, tenho que orar pelos doentes. Aí um dia eu estava em casa e falei, Deus, eu não o fardo está pesado. Aí o Senhor falou assim para mim, Thomas, abre a Bíblia. Eu abri no versículo e dizia assim, os doentes e os enfermos vinham até Jesus. Aí você já viu desesperado igual você, correndo na rua atrás das pessoas? Você já viu, eu dentro da minha palavra, não, eu preciso curar os doentes. Não, eles vinham até mim. Jesus não andava ansioso. Jesus não andava preocupado, estava tendo a tempestade, Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos chegaram gritando, vamos morrer. Porque Jesus tinha uma mente espiritual, saudável. Ao ponto de quando ele viu a tempestade, falou, homens de pouca fé, Jesus chega para o vento e fala, vento, cessa, mar, se aquieta. Enquanto eu e você está atribulado mentalmente, o mar não vai se aquietar, o vento não vai parar, meu querido. Se você não tem uma mente espiritual, toda hora vai vir tempestade, você vai ficar desesperado diante das situações, você não vai conseguir guardar o íntimo do seu ser, você vai ser precipitado, você vai ver Ismaéis, toda hora gerando na sua vida, toda hora uma maldição sendo gerada. É um tempo de você ser sóbrio. É um tempo de você ter controle. É um fruto do Espírito. Você controlar a si mesmo. Você viu, eu falei da cura, que eu ficava correndo na rua. Até as coisas de Deus a gente consegue transformar em coisa ruim. Até o que é bom. Quando a gente está atribulado, quando a gente não guarda o nosso coração, quando a nossa mente não está sendo influenciada pelo Espírito Santo, até o que é bom a gente consegue fazer virar coisa ruim. Chegou um momento da igreja, avivamento, eu entendo assim, tá? Quando a gente fala de avivamento, nós estamos falando de pessoas que têm a mente de Cristo. Pessoas que fazem com consciência e direcionamento do alto. Não são pessoas precipitadas. Não são pessoas mal intencionadas, não. São pessoas que permitiram o Senhor forjar a mente delas a uma mente espiritual. E o avivamento começa na sua casa. Não adianta você querer viver algo lindo na igreja, mas na sua casa você não tem o controle
emocional, para viver uma vida saudável com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, ou consigo mesmo. Tem um mundo gritando algumas vezes dentro de nós. Tem uma guerra incessante, e a gente já acorda em guerra. Já acorda com um monte de pensamento doido, com um monte de frustração. E quando você consegue ter a mente de Cristo, quando você consegue ter o Espírito Santo governando a sua alma, limpando, dando entendimento, dando paz. Jesus fala para os discípulos, ele atravessa a parede, ele ressuscitou, atravessa a parede, senta com eles. É um fantasma. Jesus, não, calma aí, paz seja convosco. E Jesus fala algo importante, existe uma chave aqui. Eu vos dou a paz que o mundo não tem. Isso é quem tem a mente de Cristo. Você quer paz? Então é momento do Espírito Santo governar a sua mente. Eu não falo governar de uma forma marionete, ninguém aqui é marionete de Deus. Governar é andar junto com Ele e ter o conselho daquele que conhece tudo, daquele que tem o poder sobre tudo. Esse é o que tem a mente de Cristo. Quando Jesus vem, eu vou encerrar aqui, tem uma passagem que também me ajuda muito, que é o que Jesus fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, entre no meu jugo que leve é suave. E aí ele fala uma grande chave aqui: e eu vos darei descanso para o quê? Para as vossas almas. É a sua alma onde está o seu pensamento. Jesus está falando para pessoas que estão aqui atribuladas, pessoas que estão emocionalmente abaladas. E Jesus está falando: se você vir andar comigo, jugo, você sabe o que é jugo, né? Jugo é o que? É uma tora de madeira que ficava 2 bois, um do lado do outro, para poder arar a terra. Aquela tora de madeira é o jugo. Jesus está falando: vem do meu lado, porque não vai, sabe, você vai trabalhar, você vai andar comigo, vai ter um trabalho, mas não vai ser cansativo. Por quê? Porque você vai ter descanso comigo. Não vai ter alguém ali atrás de você batendo, falando: vai, trabalha. Não, o mundo não vai mais poder afetar a sua mente. E aí você vai andar em paz com Jesus, prosperando emocionalmente, dentro da sua casa. Você vai começar a ter sabedoria para lidar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com as suas finanças. E aí você vai ver a influência, o poder de Deus agindo na sua mente, e você vai começar a viver o melhor de Deus. Você só consegue viver o melhor de Deus com a mente saudável. Eu trabalhei com a Carol, ela trabalhava em Gianópolis, e lá em Gianópolis ela trabalhava no shopping de Gianópolis, e ali tem pessoas muito ricas, milionários mesmos. E nós somos cristãos, eles são tudo, a maioria é judeu. E chegava assim pessoas com valores assim, umas senhoras, e ficava falando para Carol: ah, na minha conta tem tanto dinheiro. A Carol falou: não sei porque as mulheres ficavam falando que tinha dinheiro, as judias, mas eram valores absurdos. Mas ela falava uma coisa que mexia com a gente. Viviam bem, tinham bastante dinheiro, mas toda vez que elas iam na farmácia, elas compravam remédios muito pesados de depressão, e falava assim: esconde num saquinho pardo, por favor, para que meu vizinho não veja. Financeiramente era bem sucedido, talvez conquistou grandes posições, empresas sólidas, mas a alma não estava legal. O que adianta, né? Algumas vezes, se você não tem a mente de Cristo, você vai ser isca de Satanás sempre. Você sendo humilde financeiramente ou tendo muito dinheiro, você sempre será uma isca de Satanás. Ele sempre vai derrubar você, ele sempre vai te pisar, ele sempre vai te detonar. Essa é a obra do diabo. Mas com a mente de Cristo, nada vai poder te abalar. Você vai falar para o vento: cessa, para o mar, fica quietinho aí, você vai poder naufragar bem. Amém? Quero passar a palavra para o apóstolo. Deus abençoe.